acho que se o Flamengo ganhar o Mundial, o torcedor esquece isso aí. Se não ganhar, aí acumula. Já perdeu uma, agora de novo não ganhar, o Vitor Pereira vai poder cuidar da sogra dele, como falaram ganhar, aí, não? Ninguém vai lembrar. Rapaz, campeão mundial. Tem. Falaram, torcida lá falou que se ele não ganhar o Mundial, ele vai poder cuidar da sogra. Mas eu acho que também já é muito... É exagero, mas porque o Flamengo é esse caldeirão aí. Claro. No Flamengo, o caldeirão é aquecido 100 vezes mais. Exagero. Eu fui técnico lá e o Zinho foi ídolo lá, então... Não. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Como que você está? Você já está melhor? Tá triste ainda? Eu tô triste ainda, cara. Ainda não me recuperei do baque. Eu não gosto de perder, né? Ainda mais pro rival, né? Pois é, mas vida que segue, a gente tá no Mundial, eles não. Eles vão ficar assistindo pela TV e secando, né? Que o papel de secadores é secar. Pois é. Se tem uma coisa que a gente pode tirar de lição desse jogo, é o seguinte: o Flamengo tem que ir pro Mundial ligado. Desde o primeiro minuto, jogar com vontade, jogar com raça e com intensidade, que o Flamengo não teve contra o Palmeiras, né? Se tem uma coisa que a gente pode tirar de positivo, é isso. A gente jogou contra o Palmeiras, que é uma equipe formada há muito tempo junto com o seu técnico, que tem um plano de jogo, né? Que já tem um jeito de jogar. E a gente viu que o Flamengo não está preparado para o Mundial. E esse jogo serve para mostrar para a torcida e para o seu técnico, o Vitor Pereira, que o Flamengo precisa melhorar muito o seu ritmo de jogo, intensidade de jogo e principalmente, né? Os jogadores precisam entrar com mais vontade. Separei para você aqui um trecho do ESPN FC. É um vídeo grande, mas dá para a gente tirar coisas positivas dessa derrota do Flamengo aí. Assista até o final, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal se você é Flamengo. Seja bem-vindo. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal da ESPN como créditos. Vamos lá para o vídeo, simbora. Nesse quesito, sim, né? que o Flamengo tem um melhor elenco. Agora, o time do Flamengo sofre desses problemas defensivos desde a época do Jorge Jesus. O Flamengo encaixou com o Jorge Jesus 6 meses, ganhou, né? Ganhou o Brasileirão, ganhou a Libertadores, revolucionou ali, fez todos os clubes se mexerem, contratar, buscar treinador de fora, melhorar os elencos. Mas a gente tem que lembrar que depois da sequência do Jorge Jesus, o time do Flamengo já estava em queda, com problemas, com dificuldade para enfrentar o Fluminense, e não era esse Fluminense que hoje é do Fernando Diniz. Há quanto tempo o Flamengo tem dificuldade contra o Fluminense no Campeonato Carioca? Já é lá atrás. Então, assim, já tinha um processo de desgaste do elenco com o próprio Jorge Jesus, aí ele abandona o barco, vai embora, larga o Flamengo, e aí vem o Domi, vem depois Rogério Ceni, vem o Paulo Souza, vem Rogério Ceni, vem todo mundo. E todo mundo, quando o Flamengo não engrena, não ganha, não vence, a discussão é sempre o Flamengo sem a bola. E aí eu não acho que é só o João Gomes, não. E não pode se colocar em cima de um Thiago Maia, que eu acho que vem até jogando bem nesse início de temporada. O Gerson ainda não entrou em forma. O Gerson está num ritmo mais lento. Você vê até o Gerson na construção de jogo ainda lento para dar uma sequência, dar uma dinâmica de jogo do Coringa que a gente conhece. O Gerson é um cracaço de bola e que eu muitas vezes falei que para mim ele tinha até que ir para a seleção Copa do Mundo. Mas ele ainda não encaixou, não engrenou, né? E o treinador está vendo isso. Aí ele vai olhar para o banco, na posição de volante, ele fica na dúvida, recua um Everton Ribeiro, coloca o Pulgar, não sei. Então aí ele já fala em contratar um volante. Por isso que quando eu dei a minha opinião que não era para o João Gomes sair, teve muitos torcedores do Flamengo que ficaram aqui, tá de brincadeira, da opinião que o cara não tem que ir para a Premier League. Eu dei uma opinião do que eu vivi. Eu posso falar, porque eu estive lá dentro do campo e rejeitei muita proposta do exterior que não era satisfatória em termos de conquistas para mim. Assim, dinheiro é outra coisa. Dinheiro é uma outra coisa. Eu estou falando assim, esportivamente, o João Gomes ganharia mais título no Flamengo do que do Wolverhampton, né? Wolverhampton, que eu falei errado no último programa.
Eu continuo achando isso. Ah, não, porque ele vai estar na Premier League, todo mundo vai estar vendo ele no time que está brigando para não cair. Eu sei lá, tomara que ele tenha maior sucesso, que ele arrebente, que o time não caia, que ele seja titular, que ele vá muito bem, porque aí ele é um jogador para a nossa seleção brasileira, mas eu acho uma tacada perigosa, porque é um time limitado, esse da Premier League. Então, ir por ir, eu ficaria no Flamengo, porque ele tinha condições de continuar como titular e ganhar muito mais título, amadurecer muito mais e ir para a seleção brasileira. De repente vai para lá, não vira titular, tem dificuldade, até uma vaga na seleção numa posição que é muito concorrida, a de segundo volante, ele fica de fora. Então, assim, ele fez falta? Fez, mas é um Flamengo que no meio-campo está com os jogadores ainda em construção física e um gesto se adaptando, e aí dá o espaço que para um time bom, um time organizado como é do Palmeiras, dá no que deu. Agora tá todo mundo falando que o Flamengo tomou 4 gols. O Palmeiras, com essa organização toda, tomou 3. Esse é o meu que é jogaço, Mauro. É 2 timaço. É 2 timaço, gente. Esse espaço aí, independentemente de quem jogou, de condição física, Eizinho, houve muito espaço, sim, entre a linha de 4 e a linha do meio-campo. Eu acabei de ver agora o Sport Center com o Renatinho. Dos dois lados. Mostrando 3 lances, quando o Palmeiras ia construir, a distância que estavam os jogadores do Flamengo. A tranquilidade que o jogador do Palmeiras recebia entre essas linhas. O Rafael Veiga dominava a bola e girava o corpo ainda para encontrar espaço. Agora, eu acho o seguinte, independentemente da saída do João Gomes, e aí tem o lado dele querer ir, se ele vai ser bem sucedido lá ou não, toda hora tá saindo um menino jovem que a gente não sabe o que vai acontecer lá. O próprio Danilo também vai para um time. A pergunta que eu faço é o seguinte, mas o Flamengo precisava desse dinheiro, o Flamengo precisava vender, o Flamengo achava que tendo Pulgar, Vidal, Thiago, Gerson, não vai precisar mais dele? Que é a mesma coisa do Danilo do outro lado. Porque agora tá assim, um que é o substituto pro Danilo e agora a gente vai falar pro João Gomes. Então vai lá o Flamengo compra o Danilo e vai lá o Palmeiras compra o João Gomes. Daqui a pouco vai... não é possível. Então por que vendeu? Vendeu porque o menino queria ir demais. O Danilo queria demais, o João demais. Mas aí você tem um contrato com o clube. Mas, ô Mauro... Oi. Sim, diga. Você comentou aí, né? Você comentou aí que se esse 4º gol do Palmeiras não fosse anulado, que de repente a gente estaria falando uma outra coisa aqui, né? De repente, se o Flamengo ganha, estaria falando do Palmeiras. E aí eu vou te dar um lance, que está falando muito que o Veiga jogou livre. O Everton Ribeiro pega uma bola no segundo tempo e acha o Gabigol. Maravilhosamente. Deram espaço para ele. Sim. Imagina se o Flamengo ganha. Aí ele tá falando, o Danilo fez falta, porque o Everton Ribeiro sozinho consegue encaixar uma bola. Não, exatamente. O resultadismo do futebol brasileiro. É isso. É engenheiro de obra feita depois. E que foram pelo menos 3 golaços, né? O do menino no ângulo, esse do Gabriel... A enfiada de bola do Everton Ribeiro, né? Conselheiro... E esse aí? Conselheiro não gosta Conselheiro Miranda... Conselheiro Miranda não gosta do Miranda. Essa bola que ele enfiou, pelo amor de Deus. E esse golaço aí do Mas Pedro aí também, no gol do Gabigol você vê o problema das zagas do começo de época. O Gustavo Gomes não tem ninguém do lado esquerdo dele. Mas é isso e que o Gabigol só tá do lado direito dele e na perna esquerda do Gabigol. Ele tinha que fechar ali. O Zico tá falando. Se por acaso termina 3-3 e nos pênaltis ganha o Flamengo, a gente ia começar a olhar esse tipo de erro. Pô, mas o Palmeiras... E o Gustavo Gomes foi unanimidade... Quando nós falamos do cara a cara, ele praticamente todo mundo votou nele. É um baita do zagueiro. Assim, né? Eu me surpreendi muito com o jogo, porque eu disse aqui na semana passada que achava que os dois times não estavam prontos. Os dois estão em início de temporada e os dois querendo sanar aí essas deficiências. Saiu um aqui, quem eu ponho na lateral vai jogar, e até achei que ia jogar mesmo o Varela, pela experiência e tal, mas enfim, tem a temporada toda aí pro Vitor arrumar esse time, ver o que vai fazer e decidir quem vai, né? Hoje o Braz deu entrevista dizendo, vamos trazer reforço, mas não é para agora, etc. E aí com 7 gols, isso até me surpreendeu. Talvez até pela, não fragilidade, mas por não estarem prontos, permitiram esses gols. Talvez o Gomes não permitisse o Gabriel entrar daquele jeito. Sim. Talvez o Flamengo não permitisse os gols que o Palmeiras fez. Quando eles estiverem prontos, talvez seja difícil a gente ter um 4-3 com muitos gols. Sim. Se fosse outra época do ano, eu acho difícil. É mais difícil, mas enfim. Mas é o jogo que vai durar o ano inteiro. Com certeza. Esse jogo é daqueles que duram o ano inteiro. Porque um jogo desse tamanho, dessa importância, como foi o outro Palmeiras e Flamengo?
em 2021? Acho que se o Flamengo ganhar o Mundial, o torcedor esquece isso aí. Se não ganhar, aí acumula. Já perdeu uma, agora de novo não ganhar, não foi bem. o Vitor Pereira ganhar, vai poder cuidar da sogra dele, como falaram ganhar, aí, não? ninguém vai lembrar. Não. Rapaz, Tem campeão mundial. Tem. Falaram, torcida lá falou que se ele não ganhar o Mundial, ele vai poder cuidar da sogra. Mas eu acho que muito cedo também já é muito... É exagero, mas porque... o Flamengo é esse caldeirão aí. Claro. No Flamengo, o caldeirão é aquecido 100 vezes mais. Exagero. Eu fui técnico lá e o Zinho foi ídolo lá, então... Claro. Então, ó, Mas dia se 7 ganhar, é o primeiro jogo do Mundial. Supercopa, legal, o Palmeiras para o ganhou, Flamengo, o Mundial começa dia 7, é isso? Dia 7, é o jogo da semifinal. Então, é um negócio enroscado, gente. É um negócio enroscado. Eu também entendo que os dois times não estavam ainda preparados. Osso. Ou não estavam preparados fisicamente para uma final como essa. Eu entendi que o final do jogo do Palmeiras foi melhor fisicamente do que o do Flamengo. O Palmeiras estava num final de jogo até buscando o contra-ataque, mesmo tomando pressão, porque o Palmeiras... né? Quando acaba o jogo... Não gostou do primeiro tempo do Palmeiras, mas que no final a parte física... Não, mas também falou que deu 45 dias de férias, mas que voltaram para treinar em dezembro, em casa. Se treinaram ou não, ninguém sabe. Também não sabe se isso é conversa afiada dele, né? Eu acho que hoje porque depois que ganha, aparece muita coisa. Mas ele falou, fisicamente, a gente sabia que nós estaríamos um degrauzinho acima do Flamengo fisicamente. Então, mas aí, Silas, quando acaba o jogo, é tudo a questão de observação. Como é que o Palmeiras acaba o jogo? Com 2 laterais pela direita, com 3 zagueiros e um lateral esquerdo, com 5 na defesa. Né? Porque e ainda com o Abel dizendo que ele tirou, que ele não devia ter colocado o Mike 2 minutos, 3 minutos mais cedo. E se ele tivesse feito isso, talvez não tivesse tomado o terceiro gol. Porque o Rony, o terceiro gol é uma sucessão de erros. Né? O Marcos Rocha está por dentro, o Rony veio marcar tarde, aí tem que sair, o cara que tinha que marcar o Pedro vem na cobertura, abre um buraco, o Pedro faz um gol, porque ele é gênio também dentro da grande área, deu aquele calcanhar na bola e fez o gol. Então, há uma sucessão de equívocos. Né? Talvez tivesse um homem a mais na marcação, a coisa pudesse ser diferente. Como também, para o Palmeiras, a bola que vai daqui, passa da direita, vai para a esquerda, volta no quarto gol do Palmeiras. Aí, o quarto gol do Palmeiras a discussão ainda vai continuar até mais ou menos janeiro do ano que vem. Né? Porque, essa é uma discussão interminável. Sim. A do pênalti também do Rafael tem muita gente questionando. Vocês têm dúvida de algum pênalti? Não, da falta da falta do Arrascaeta antes. Arrascaeta empurra ou não. Isso aí tá sendo questionado. O pênalti, claro, ele vai lá e derruba o Arrascaeta. Se o Flamengo é campeão, obviamente que o Abel ia estar falando que também aquele lance foi irregular. Sim, assim como o Vitor Pereira falou que foi irregular. Foi o gol irregular o quarto gol. Aí ele ia falar, não tem que mandar só fax, tem que ser olho no olho. O que foi, Zinho? O Abel, ele tá falando do Abel. Vou falar. Ia sobrar para a Leila, né? Não, tô falando que se o Flamengo vence, o Abel ia falar na preleção, né? Não tem que mandar fax, tem que ser olho no olho, poxa, isso aí não foi falta, não é possível. Mas eu acho, os 2 gols para mim foram irregulares. Não foi, eu não daria pênalti, porque antes tem a falta no Zé Rafael, e lá, para mim, o Mike interfere sim, atrapalha o Santos. Os 2 gols, para mim, foram irregulares. A gente tem o áudio do VAR, a gente vai colocar já. O Gabriel tirou a camisa, tomou um amarelo ali quando fez o gol, mas era para mostrar que ele botou 10 escrito Gabi para a torcida do Palmeiras. Aí depois teve um estranhamento, vamos dizer assim, né? Dele com o Gabriel Menino e um estranhamento dele com o Everton durante o jogo. Aí ele ganhou um celular de presente. Um estranhamento dele com o Everton, não. O Everton sabia que ele tinha amarelo e vai lá dar uma provocada, né? Tem um estranhamento. Porque a única boba do futebol sou eu. Mas ali o Wilton foi bem. Ali o Wilton mandou o Everton pro lugar dele. Falou, vai lá para dentro do gol lá e não sai mais aqui fora da área não, porque você veio aqui de propósito, né? Então o Wilton ali foi bem. Mas é que tudo é por conta das... Eu acho de pênalti, porque sendo pênalti ou não sendo pênalti, Arrascaeta de não. O Gabigol bate com uma tranquilidade, gente. Que é isso? É o melhor. Nossa. Para mim, ele e o Neymar são os 2 melhores brasileiros que batem pênalti.
Vamos colocar o lance do gol, então, por favor, já que a gente já passou nos... Ixi, nem saiu na foto, como dizia. Ele espera, né? Ele tem uma calma ali de esperar. É diferente do Veiga, mas o Veiga também bate muito bem pênalti. Mas é que o Veiga é diferente, né? O Veiga escolhe o canto e bate. Então, e vai. O Gabriel, o Gabigol, espera o goleiro cair. Espera a movimentação do gol. Aquele último passo dele, ele dá aquela sambadinha antes, no último passo dele, ele enxerga o goleiro. É dom isso aí. Isso aí é dom. Ailton Lira fazia isso também, quem lembra do Ailton Lira lá de trás. O que ele fazia o que o Ailton Lira fazia com o Valdir Pérez era um negócio de louco. Porque tinha pena que ele batia da esquerda, batia da direita. Era um absurdo que o Ailton Lira batia. O Roberto Dinamite também. O Gabigol só erra pênalti se bater na trave. Giovani, que o goleiro pegar é difícil. Não, só quando ele tira demais. Do goleiro pegar, eu acho que é difícil. Não me lembro. Eu lembro de pênalti dele na trave, entendeu? Mas não que o goleiro foi e buscou, porque ele mata o goleiro. Aí, às vezes, dá um toque, não sai direito, pega na trave. Ele perdeu, acho que contra o Botafogo, não sei o quê. Acho que até contra o Palmeiras ou o Atlético, enfim, mas assim, do goleiro só pegar... Só não precisa ficar por último para bater, né? Isso é uma disputa em pênalti. Peraí, que aí já é outro jogo. Calma, jovens, que vocês estão muito afoitos o Zinho tá cheio de novidades Coloca hoje. pra gente o lance do último gol, por favor, pra gente ouvir aqui os nossos comentaristas. Vamos primeiro colocar o lance, pode ser? Porque aí a gente vê aqui a opinião de cada um e aí depois a gente vai colocar o áudio do VAR, o Wilton ali conversando. O VAR entende que não foi nada. A gente viu... E o Wilton diz. A gente viu de um lado, aqui na ESPN, nossos comentaristas de arbitragem disseram que segue o jogo, mas o Salvo, que estava na transmissão, disse que houve ali interferência do Mike. Diga enquanto a gente está botando o lance. A gente vai botar o VAR, né? Vamos botar o lance e o VAR. Você vai notar que o próprio árbitro da partida fala, o Mike está lá, mas não há interferência. Não, mas antes eu quero a opinião de vocês. Para mim, eu já vi árbitro marcar, como diz... Eu gosto muito dessa frase do Mauro. Do Muro Naves? Porque é o seguinte, eu já vi árbitro marcar e já vi árbitro não marcar. Você estava no jogo Atlético Paranaense e Estudiantes, não estava? Tava. Não teve a interferência lá que? Pênalti a favor do Atlético Paranaense, ele não deu. Esse lance, tá falando? Não, e o do que teve... lá na Argentina. Lá na Argentina. Sim, teve. Ali... Assim, mas ali tem um Filipão na beira do campo, que é um gigante. Todo mundo sabe disso, o cara campeão do mundo. E no jogo da ida, aqui em Curitiba, o Atlético foi prejudicado. Então... Você não sabe se teve a compensação, se não teve, tem tanta coisa em jogo. E ainda tem uma observação que o Léo Pereira, nesse o Ayrton Lucas também, que empurra o Mike. O Ayrton Lucas ainda botou o Mike, atrasou o Mike ali. Mas é jogada de jogo, você não tem nada. O jogo do Flamengo contra o Avaí. Quando o goleiro Santos dá com o quadril no jogador do Avaí, o árbitro invalida o gol. Achando que foi o jogador do Avaí que bateu no goleiro do Flamengo. Então tem uma série de discussões, isso aí, os que podem e os que não podem. Então é o seguinte, a interferência, a minha discussão é a seguinte, o Mike interfere na visão da bola do Santos? Ele interfere? Não, porque o Santos aponta para o Ayrton Lucas. Ele não vê a bola por conta do Ayrton Lucas. Ele fala aqui, você fica na minha frente. A minha questão é que o Mike estava impedido. E aí, se ele participa ou não da jogada. Aí outra coisa, ele tem alguma participação no lance efetiva, desvia a atenção do goleiro, bloqueia a passagem do goleiro, impede a ação do goleiro? Desvia a atenção do goleiro. Para mim também. Essa é uma discussão. Pra mim, se ele não tivesse impedido, não tinha esse debate, tá? Não acho falta, não acho nada disso. Mas ele tá impedido e interfere. Fala, Zinho. Eu aprendi uma coisa nessa imprensa, trabalhando... Ih, vocês da imprensa. Não se briga com a imagem. Não se discute com a imagem. Você não pode brigar com a imagem. Eu aprendi isso. Isso. O Mike interfere. Atrapalha o movimento do Santos. A imagem está clara aí. Ele passa na frente do goleiro, ele tromba com o goleiro, toca. Não é suficiente para derrubar, mas toca no Santos e impede que o Santos tenha um movimento mais rápido para se posicionar. No cruzamento, ele está no primeiro pau. Quando ele vai se deslocar para entrar num raio de ação de defesa, o Mike passa na frente dele e encosta nele. Não foi suficiente para derrubar, mas passa na frente e encosta. O braço é nítido. E isso impede o movimento mais rápido do goleiro. Se ele ia pegar, se ia chegar na bola, é outro assunto. Agora que ele tá na jogada, ele tá na jogada. Ele tá ali, ou eu tô cego. O Mike não tá ali não, né? Ele não passou ali na frente do goleiro, ele não tá ali. Zinho, essa imagem aí é fake news?
Não, é fake news essa imagem? Não é o Mike que tá aí, não, né? Quando ele passa na frentezinho, olha só, eu também, quando eu olhei na hora, falei, tem que anular esse gol e tal. Agora, quando ele passa, o Santos não tá dando bola para ele ainda. Ele passa e vai para trás do goleiro, tá? Quando ele passa, ele não interfere ali. Agora, eu acho que tem um toque deles. Tem. A discussão ontem, eu vi aqui da Renata, se esse toque foi suficiente ou não. Lance dentro de campo, lance dentro de um campo como esse, que é rápido, o goleiro, o Santos, ele viu o Mike passar na frente dele. Ele viu. Sim, mas essa passagem dele ali já tira o foco do goleiro, já atrapalha. Sim, mas o Mike... Mesmo que a bola ainda estava passando, chegou, mas quem está ali dentro do campo, o goleiro ali que está ali dentro do campo, ele passar na frente dele, ele tira a atenção para uma outra coisa. Só uma questão, o goleiro reclamou do quê? Qual foi a reclamação do Santos? Nenhuma. Ué, eu não sei. Ele reclamou do Ayrton Lucas na frente dele. Não fez nenhuma referência. Mas onde que você viu ele reclamando? Eu não vi isso. Eu não vi isso. Eu não vi ele reclamando com o Ayrton Lucas. Ele mostra na imagem aberta, durante o jogo, com a imagem aberta, ele aponta pro Ayrton Lucas e fala, ó, ele vai apontar ali pro Ayrton Lucas, tá vendo? Levantou a mão. Que ele não viu a bola. Só marca a falta se reclamar? Só marca a falta se reclamar? Não, senhor, é só o seguinte, então tem que reclamar para marcar falta? Não, isso inclusive foi dito. Isso foi dito pelo VAR. Ele em nenhum momento faz referência à reclamação. O VAR disse que ele não reclama de nada. Então tem que reclamar. Se reclamasse, marcava. Para mim, faltou com certeza o Santos ajudar o Wilton Pereira. Se reclamasse... Pular ia chocar no Mike. Entendeu? Aí muda completamente, porque ele não ajuda o Wilton ali. Mas a dúvida é essa, na bola. Mas será que ele não foi porque o Mike atrapalha ele ir? Aí que tá. Mas aí todo mundo diz, foi frango dele, ele tirou o braço. Mas o Santos falando isso. O Santos goleiro foi o Santos goleiro. Quando ele faz uma defesa excepcional, ele também não faz alarde. Não é aquele goleiro que se joga, que pega a bola, que fica comemorando. Não, ele é simples. Ali, ele foi ele. Perfeito. Ele não reagiu, não fez nada, era o Santos. E ali, o VAR, eu acho que... Olha lá. Zinho, você está vendo um toque, você está vendo um deslocamento do Santos? Interferência. Você está vendo você acha que o Mike deslocou o Santos? Eu confesso para você que eu não consigo ver é que a gente só está com essa imagem. Com as outras imagens todas, com as outras imagens todas, numa você não vê nada. Nessa você pode dizer, ele encostou o braço. A outra você vê que o braço nem encostou. Não, é porque se fala em interferência, né? A regra fala em interferência. Se ele interfere na ação do goleiro. Para mim, ele interfere na ação do goleiro. Bom... Só para eu entender, para mim... Esse toque é para derrubar? Não, mas ele encosta e nesse movimento tira a atenção e aí o que o Mauro falou, o poder de reação dele diminui com essa interferência do Mike tá ali, passando na frente, encostando. Se era o suficiente ou não, eu só quero dizer o seguinte, ele está ali. Eu acho que ele participa do lance. E participando do lance, ele está impedido. Como eu também acho que foi falta do Arrascaeta no Zé Rafael. O Palmeiras seria campeão, o Palmeiras, para mim, foi melhor, o Palmeiras foi mais organizado. Nós estamos discutindo o lance. Não estou falando que por isso o Flamengo ganhou, o Flamengo perdeu. Não, que eu acho que o Palmeiras mereceu ganhar. Foi um time mais estruturado, mais organizado e com mais intensidade de disputa de título. O Flamengo cadenciou mais, né? Teve até posse ali. Agora, comentando o lance, tanto o lance do pênalti para o Flamengo como esse gol do Palmeiras, os dois, para mim, foram irregulares. Por isso que eu falei que eu acho que a arbitragem foi mal. O torcedor do Flamengo, o que eu vi de sábado para cá, parece que não discutia esse lance. Discutia por que o Santos puxa o braço e não vai e tal. É que a bola ficou longe dele, meu senhor. A bola tá longe dele. Mas aí, Pascoal, independentemente dele chegar ou não, deixa o braço esticado. Mas aí, eu conheci um treinador que falava pro goleiro assim, pula. Você não vai chegar? Pula. Quem é que tá na frente dele ali, ó? É o Ayrton Lucas. Talvez ele tenha esperado o Ayrton Lucas ir na bola.
Por isso que talvez ele não foi. Talvez ele esperou uma reação do Ayrton Lucas ali que não dava. A bola passa a gente só tem essa dele. imagem compactada. Mas ele mostra para o Ayrton Lucas que o Ayrton Lucas está na frente dele. E ele não consegue ver a trajetória da bola completa. Sim. Também. Ele não... Sabe qual que é a verdade, galera? Este foi o pior jogo do Santos no Flamengo. Esta é a verdade, cara. Consegue ver a trajetória da bola completa. Quando a bola, ele está escondido atrás do Ayrton Lucas. Quando ele vê a bola, ela já está passando pelo Ayrton Lucas. Sim. Por isso que eu não acho que foi falha dele, não. Eu não acho que foi falha do Santos, não. Não foi falha, mas ele poderia ter esticado o braço. Não, aí é aquele negócio, ele vai pular para dar uma satisfação. Mas não ia chegar. Mas o Zinho colocou muito bem. O Flamengo não perdeu por conta da arbitragem. O Flamengo perdeu porque defensivamente foi muito desorganizado. E o meio-campo era uma avenida, né? Mas só pra gente fechar esse assunto, vamos colocar o áudio do VAR aqui. O Mauro quer... Muito bem, cara. O vídeo tá bem grande aqui. Já falei também um pouquinho. Vamos lá. Ó, o Santos começou o jogo muito mal. Teve um lance, né? Tava 0-0 ainda no primeiro tempo. Teve um lance que ele sai mal do gol, cara, e quase fez o Palmeiras quase faz o gol. Só não fez porque o Léo Pereira tirou a bola, né? Pois é. Mas assim, o Flamengo inteiro, primeiro tempo foi péssimo. O Davi Luiz jogou muito mal. Varela também não estava seguro, jogou mal também. O nosso meio-campo muito lento. É raro a gente ver o Arrascaeta jogando mal, mas o Arrascaeta jogou mal. Gerson não está com ritmo de jogo ideal ainda, né? Thiago Maia com o Gerson ainda não engrenou. Então, assim, cara, é um conjunto, né? Essa equipe ainda não está bem preparada, galera. Essa é a verdade, né? Esse jogo pode ter sido bom, se há que tem algo de bom para tirar desse jogo. Sempre tem alguma coisa de positivo que a gente pode tirar de uma derrota pensando num progresso, né? Ou seja, este jogo pode ter sido bom pensando em Mundial, porque a gente viu que o Flamengo precisa melhorar o ritmo de jogo, precisa ter mais intensidade, que o Flamengo está sem intensidade, precisa entrar mais ligado no jogo, né, cara? Nesse jogo, o Flamengo entrou totalmente desligado, um time lento em campo, né? Se entrasse no Mundial contra Al Hilal, contra o Wydad Casablanca, cara, perde. Se entrar desse jeito, perde. Agora sim, por que eu falo que dá para tirar coisas boas desse jogo? Porque esse jogo serve de lição, serviu para que os nossos jogadores entrem no Mundial no primeiro jogo com seriedade, com determinação, com raça, sabe? Entrar para jogar, para competir mesmo, para brigar pela bola. Então é isso que a gente espera, cara, que esse jogo sirva de lição. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Isso aqui é Flamengo, cara. Saudações rubro-negras e fui!